antiga história que um dia um cristão resolveu fazer um voto de silêncio. Ele só poderia a cada 10 anos falar uma frase. E depois de 10 anos em silêncio, ele procura o seu líder e o líder pergunta: "Você tem algo a dizer?" E ele responde: "A cama é dura." Volta ao seu silêncio. Mais 10 anos sem dizer nada a ninguém, silêncio absoluto. Depois de 10 anos, o líder o chama de volta e diz: "Você tem algo a dizer?" E ele diz: "A comida é ruim." E lá se vai o homem por mais 10 anos. Depois desse período de silêncio, ele retorna ao seu líder que pergunta: "Você tem algo a dizer?" E o homem diz: "Eu desisto." O líder então fala: "Não me admira. Todas as vezes que eu me encontrei com você, você estava reclamando de alguma coisa." Por alguma razão nós desenvolvemos essa ideia de que a cama sempre será macia e a comida sempre será boa. Mas isso é tão estranho ao ensino do Novo Testamento. Pedro, escrevendo a sua carta, disse que nós não deveríamos estranhar o fogo que entra no nosso meio para nos testar como se fosse algo estranho. Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Corinto, disse que não sobreveio em nossas vidas nenhuma tentação que não fosse humana. E Jesus, no Evangelho de João, diz: "No mundo tereis aflições." Aflições, testes, provações, e nada disso é estranho nesse mundo. Exatamente, nesse mundo, muitas vezes a cama será dura e a comida não será tão boa. Como devemos responder à realidade de que estamos cercados por uma batalha? A realidade de que estamos cercados por tantos desafios? Como alguém já disse, ou nós estamos entrando em um desafio, ou saindo de um desafio, ou entrando em um desafio. Bem, o apóstolo Paulo nos dá a receita na sua carta aos Efésios. Ele diz que nós deveríamos sempre embraçar o escudo da fé. Sempre embraçar o escudo da fé. É interessante como Paulo usa o verbo ali. O verbo está na voz ativa. Embraçar, portanto, é aquela escolha que eu tenho que fazer todos os dias. Em outras palavras, Paulo está dizendo: levante esse escudo. Não deixe esse escudo caído. Coloque para cima. Embrace o escudo. Coloque à sua frente. Porque com este escudo nós podemos extinguir, apagar os dardos inflamados do maligno. Você consegue visualizar isso? Como num filme épico em que você tem uma batalha e de um lado você tem pessoas disparando flechas incandescentes, e do outro lado você tem um grupo segurando seus escudos para se protegerem. Essa é a imagem. O dardo inflamado é uma flecha que era colocada a ponta no piche, material inflamável, e disparada contra o soldado ou o exército adversário. O que a Bíblia nos diz é que esses dardos são disparados contra a minha vida, contra a sua vida. E eles vêm talvez em centenas, milhares. Da história nós sabemos que o soldado romano tinha pelo menos 2 tipos de escudo. Um redondo e pequeno e um outro oblongo. Aliás, a raiz da palavra para escudo utilizada por Paulo ali é algo que é tão grande como uma porta. Paulo não descreve o pequeno escudo da batalha, mas o grande escudo que pode proteger o corpo inteiro do soldado. Embrace o escudo da fé. Levante esse escudo. Não baixe esse escudo. Você não pode impedir que os dardos sejam disparados. Você não pode impedir que você seja um alvo dos dardos. Mas com o escudo da fé você vai extinguir as chamas. Quer dizer que esse fogo não vai espalhar para sua casa, para sua família, para sua igreja, para sua comunidade. Esse fogo, quando encontrar o escudo da fé, ele vai se extinguir imediatamente. Você se lembra da história quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e ele encontra uma multidão e um pai desesperado? O filho dele era possuído por um demônio. O pai diz a Jesus que o seu filho era lançado no fogo, na água, escumava pela boca. Então o homem pergunta para Jesus: "Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós." E Jesus responde: "Se podes, tudo é possível ao que crê." E o homem diz: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Me parece que aquele homem está dizendo: em alguns momentos eu levanto o escudo, em outros momentos eu abaixo o escudo. Hoje, levantemos o escudo.
apaguemos os dardos inflamados do maligno. Na carta aos Hebreus, na Galeria da Fé, capítulo 11, nós vemos coisas extraordinárias que homens comuns como eu e você realizaram por causa da fé. E naquele texto lemos que eles obtiveram bom testemunho. Isso significa que Deus olhava do céu e dizia: você está aprovado, você confia em mim. Talvez você esteja no calor da batalha. Embrace o seu escudo, confie em Deus e obtenha o bom testemunho.